Olá, você está no canal Podcast Funsegem, criado para conectar você com notícias importantes da atualidade para o seu futuro. 31 de outubro é o Dia Mundial da Poupança, uma data criada há quase 100 anos para conscientizar a população ao redor do mundo sobre a necessidade de poupar. E o conceito de poupar dessa data comemorativa não tem a ver com fazer aplicação em caderneta de poupança, mas sim com o hábito de economizar e, com isso, construir autonomia financeira. E aqui entramos no tema central deste episódio, a educação financeira. Mas afinal, a educação financeira se destina a todo mundo ou apenas a quem tem as finanças desorganizadas ou não sabe poupar? Quem responde a esta questão é o personal financeiro Leandro Trajano, que nos oferece exemplos concretos de quem precisa organizar suas finanças. Vamos ouvi-lo. Leandro, educação financeira é só para quem tem as finanças desorganizadas ou para quem não sabe poupar? A educação financeira termina sendo, sim, fundamental para aquelas pessoas que estão endividadas, que estão enroladas, para que possam, pouco a pouco, tomar pé, entender, dominar melhor a sua situação, com o objetivo de virar o jogo. Seja aquele que está endividado, que está enrolado, que precisa equilibrar as finanças para respirar e, por fim, começar a poupar, tantos outros que acreditam que não precisam de educação financeira e rever melhor as finanças porque já conseguem pagar as contas no mês a mês e se dão por satisfeitos com isso. Uma vez que, na verdade, se pagam as contas no mês a mês, certamente tem um grande potencial de poupar e que ainda não está sendo explorado. Então, tendo um pouco mais de domínio, conhecimento quanto ao lado comportamental, das escolhas, ferramentas e formas de passar a poupar, essa pessoa também consegue avançar um nível. E, sem dúvida, para aqueles que já poupam e que se dão por satisfeitos por conseguirem cumprir o dever de casa, teoricamente, de pagar as contas, de fazer o que querem, o que precisam, e ainda conseguirem poupar. Muitos se dão por satisfeitos. Uma vez que se tiverem mais conhecimento, certamente passarão a investir. E com isso terão ainda mais retorno, que é possível alcançar, como tantas outras pessoas que sim, têm o conhecimento, um domínio quanto à vida financeira. E por fim, para você que está nos acompanhando e diz, mas eu não estou em nenhum desses perfis, eu já invisto. Tá bom, se você já investe e realmente investe bem, de forma consciente e tem conhecimento, ok. Muita gente investe, mas simplesmente investe hoje em dia, mas não tem conhecimento de fato. Está investindo simplesmente pela recomendação, pela orientação, pela sugestão do seu gerente de banco ou por um assessor de investimento, mas sequer tem conhecimento da estratégia, de como funciona aquele produto, qual é o custo que ele tem, qual é o histórico e qual é o papel que ele tem na sua carteira de investimentos. E isso, falando assim, parece que é algo para quem tem muito dinheiro. Mas uma carteira de investimentos pode-se começar a montar com muito pouco dinheiro. Então, quem tem apenas algumas centenas de reais guardados, quem está procurando o primeiro milhar, para quem já tem 100 mil, 200, 500, é fundamental que se tenha um pleno conhecimento dos seus objetivos, do seu perfil de investidor, e que alguém que tem conhecimento possa te dar esse suporte, esse subsídio, no sentido de trabalhar uma estratégia para que possa começar a construir, a fortalecer de hoje tudo aquilo que você pretende buscar no futuro. Então, a educação e planejamento financeiro é sim para todo mundo, cada um diante daquilo que busca, do momento que vive e do que pretende alcançar no futuro. Leandro, para que nossos ouvintes possam visualizar melhor o que você acabou de expor, você poderia traçar 3 perfis de pessoas que precisam de organização financeira, sendo o primeiro perfil de alguém que não tem dinheiro para o seu sustento ou de sua família. O segundo perfil seria de quem tem uma situação financeira equilibrada e o terceiro de quem tem dinheiro em abundância. Olha, eu me lembro muito bem de uma pessoa, claro, eu vou só mudar o nome aqui para não evidenciar nada, apesar da pequena probabilidade de alguém conhecer, tá? Mas eu vou chamar aquele casal de João e Maria. João e Maria tinham, sim, uma excelente condição, tá? João e Maria tinham, sim, um apartamento, o qual eles já tinham pago cerca de 1/3, eu vou botar aí no valor aproximado de R$1 milhão, eles já tinham pago 1/3, mas viviam um momento de muitos desafios. As contas não fechavam.
apesar do trabalho, da garantia que eles tinham, da renda, que era de fato bastante favorável, as contas não fechavam e mês a mês eles gastavam mais do que ganhavam. E esse buraco, o endividamento que eles tinham, só aumentava. Então, esse é um dos primeiros pontos para quem está no buraco. A primeira coisa que se deve fazer é parar de cavar, ou seja, não aumentar mais o nível do endividamento. E esse parar de cavar pode parecer simples quando se fala assim, mas, na verdade, precisa se tomar muitas atitudes. É mudança de comportamento, são escolhas diferentes para que passe a se equilibrar as contas e, pouco a pouco, poupar para que possa tentar honrar com alguns valores que se deixou em aberto, as dívidas que se criou ao longo do tempo. Então, sim, esse casal precisou aí um processo de reeducação, de recondicionamento financeiro, onde teve mudanças de 2 carros, passou a ter apenas um, de uma secretária em casa trabalhando no dia a dia, passou a ter diarista uma vez por semana. As contas mudaram, os hábitos mudaram, as coisas passaram a se equilibrar, mas ainda não era suficiente. Por quê? No mês a mês, já havia um fôlego, um sobrefôlego, uma vida que permitia com que as coisas se equilibrassem, porém, no passivo que foi adquirido no passado, as coisas não estavam andando, pois precisava se poupar muito mais para que um dia conseguisse realmente equilibrar as coisas. Até que, depois de tanta gente mexer, eles passaram sim a considerar algo que era muito difícil, era a mudança de lar, para que pudessem vender o apartamento que tinha se valorizado, diante dessa venda viesse um belo valor, já com a valorização, com esse valor eles poderiam quitar o imóvel junto à instituição financeira que tinham financiado e teriam aí o troco do valor do que valorizou o imóvel e do que eles já tinham pago. E com isso que conseguiram, sim, quitar todas as dívidas, passaram a morar de aluguel num belíssimo apartamento também e tinham aí algumas centenas de milhares investidos. Então, esse é um perfil de reorganização, reestruturação financeira que é possível virar o jogo, sobretudo quando a pessoa tem uma renda e tem algum bem e tem patrimônio. Tem um outro caso muito similar atualmente, em valores, num porte menor, mas que a pessoa tem um carro para vender. Tá? Óbvio que quando se entra numa jogada dessa, seja a pessoa que quer organizar a vida sozinho ou quando entra com algum personal financeiro como eu, alguém que quer fazer o trabalho de planejamento financeiro, a ideia não é sair tirando o patrimônio, é sim trabalhar as mudanças de hábitos, um conhecimento maior acerca da realidade que se vive e tentar enxugar primeiro, reestruturar naquilo que é óbvio, naquilo que vai doer menos, até que se consiga recuperar, estruturar essa situação. Um segundo perfil que a gente vem conversando, das pessoas que estão numa situação financeira equilibrada, é muito cômoda, porque aquela pessoa que consegue, normalmente, eu costumo dizer que o equilibrado é aquele que paga as suas contas ou poupa minimamente, mas não tem tanta folga para fazer algo diferente. É a pessoa que, sim, até consegue fazer uma viagem quando tem umas férias, um 13º, mas não consegue fazer algo muito diferente, que em muitos casos o que precisa são pequenos ajustes, é conhecer um pouco melhor as despesas, em alguns casos, substituir, negociar, cortar, reorganizar o orçamento, de forma que consiga viver de uma maneira mais verdadeiramente equilibrada, que propicie, inclusive, poupar, mas poupar no mês a mês, e não só poupar quando se tem um valor extra, quando se tem acesso à restituição do imposto de renda, 13º, férias, eventualmente para quem tem uma participação no lucro ou qualquer coisa do tipo. Então, as pessoas que estão gastando o que ganham no mês a mês, ou seja, terminam com um saldo zero, um ponto de equilíbrio, terminam por viver uma situação muito cômoda, mas que, pensando no longo prazo, não estão constituindo patrimônio que possa vir a dar um suporte. Então, essa situação é cômoda, mas é também uma pisada em falso que se dá quando se pensa no longo prazo. Então, é extremamente necessário, sim, que se mergulhe nessa realidade financeira com o simples objetivo de passar a não só pagar as contas no mês a mês, mas também passar a poupar. Começou a poupar, consequentemente, é passar a investir de fato, investir melhor para que possa começar a traçar, a plantar para colher frutos no futuro. As pessoas que já vivem em abundância, independente, porque tem gastos muito abaixo da média, que é o terceiro perfil que a gente está trabalhando, é aquela pessoa que a renda do casal, a renda familiar, consegue suprir com folga as despesas que tem, ou porque receberam uma herança, ou porque realmente recebem muito mais do que conseguem e a cabeça permite gastar. Esse, sim, vive num cenário bastante interessante. Só que muita gente que vive nesse perfil termina por ser muito reservada também, ou tão dedicada ao trabalho, tão dedicada à família, ao dia a dia, que simplesmente acumula esse dinheiro. Essa abundância, sim, se multiplica de alguma forma. Quando se tem muito dinheiro, vai se guardando cada vez mais, seja lá o que for muito dinheiro para você, até numa poupança, ele vai
lentamente se multiplicando. E com o passar dos anos, sim, esse valor cresce, porque ele tem aportes recorrentes, mensalmente, anualmente, etc., e ele vem sofrendo pequenos acréscimos aí dos juros de onde se está investido o dinheiro. Só que muitas dessas pessoas terminam por não estarem aí, muitas dessas pessoas terminam não estando observando o que é que investem exatamente. Então, se encaixa com aquele perfil do que a gente conversou lá no começo. São pessoas que, sim, já têm um equilíbrio, já poupam, já vêm além, porém se contentam com o fato de poupar bem e de acreditar que estão investindo bem, seja pelas recomendações que tem de um gerente da instituição financeira ou de um assessor de investimento, mas talvez com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de criticidade, consiga observar melhor para ver se realmente aquilo que está se investindo como fruto, não é? Como, na verdade, consequência do que se consegue poupar no mês a mês, está entregando realmente o que se pode a título de rentabilidade. É aquela famosa frase, né, de fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso parece distante para muita gente, mas é quando a gente consegue, sim, fazer com que o dinheiro, seja na hora que você dorme, na hora que você come, na hora que você viaja, ele consiga se procriar. Então, imagina só aquela pessoa que tem ali, não importa, 10 mil, 100 mil, 500, 1 milhão, mas ela consegue todo mês ter um acréscimo de juros do que está investindo. Além disso, ela faz um outro aporte mensal, que no outro mês, esse aporte com os juros, com o valor principal, se multiplica um pouco mais, e que vem um outro aporte mensal, e a gente está falando aí da famosa bola de neve no que tange o mundo dos investimentos. Com paciência, recorrência, consistência e longo prazo, você vai ver isso se tornar um belo avalanche financeiro. Então, repito, paciência, recorrência, consistência e longo prazo. Paciência porque tem que ter a consciência que vai demorar bastante. Recorrência porque não é fazer isso uma vez e basta, precisa fazer recorrentemente todo mês. Consistência porque é um comportamento que deve sim se repetir, no que formata a possibilidade de você fazer novos aportes mensais e estar de olho nos seus investimentos. E, por fim, longo prazo, porque não tem outra coisa que contribua mais para o crescimento dos investimentos daquilo que a gente poupa do que um longo prazo pela frente, diferente de muito do que a gente vê hoje em dia, onde tudo parece que acontece de forma simples e muito rápida, mas a verdade não é bem essa. Leandro, você poderia deixar uma mensagem para os participantes do plano de previdência da FUNSEGEM em relação à educação financeira? Bom, é isso então, tem sim, tem um recado final aí que eu acho que é bastante importante, né, de se considerar, sobretudo essa questão das previdências que são fechadas, previdências da empresa, em que há uma contribuição do funcionário e que, em muitos casos, a empresa dobra a cada R$1, ele tem um outro real, até certo patamar, etc., como também é parte do que se tem aí na FUNSEGEM, o que a gente pode dizer é uma das melhores previdências, porque, sim ou sim, de cara, em boa parte de sua caminhada, você já tem 100% de retorno, além do retorno que vai ter na própria previdência do próprio plano. Então, para quem tem condição, sim, o ideal é que procure botar boa parte do que pode, tentar atingir o teto aí de contribuição, claro, de maneira que consiga equilibrar o restante de suas finanças. Ponto de atenção quanto a isso, afinal, poucas empresas terminam por conseguir ofertar planos verdadeiramente interessantes quanto esse. Então, se você tem a possibilidade, claro, vai para cima. E para finalizar, está atento aos 4 pilares da educação financeira, do planejamento financeiro que eu costumo destacar. O primeiro é gerar renda. Então, muito possivelmente, se você está ouvindo aqui, está ativo na empresa, está contribuindo mês a mês, você já gera renda. O segundo ponto é gastar bem. Esse é um pilar muito forte. Não é gastar bem muito, é gastar bem, gastar de forma consciente, de forma inteligente. Porque se você gera renda e gasta bem, você provavelmente gasta menos do que ganha. Consequentemente, você vai para o terceiro pilar, que é conseguir poupar. E o ideal é que não parem simplesmente poupar, mas que você exerça verdadeiramente o que eu trago no terceiro pilar, que é poupar mais. De forma equilibrada, de forma racional, você vai conseguir ter, sim, esse equilíbrio para que você consiga gerar renda, gastar bem e poupar mais. E se você já poupa mais, já está consistente nesse sentido, vai para o último pilar, que é o de investir. Mas não se contentar com apenas investir, como a gente já trouxe em tópicos, em pontos da nossa conversa aqui hoje, mas é investir melhor. Investir de forma consciente, com o suporte e com o trabalho que possa te assessorar para que você avance com consistência, tendo aí um bom resultado no longo prazo. Então, ficam aí os 4 pilares, né? Gerar renda, gastar bem, poupar mais e investir melhor. E assim você segue na sequência, sem sombra de dúvidas, vai estar, sim, planeando o que há de melhor para o seu futuro financeiro. Acabamos de ouvir as explicações e dicas sobre organização financeira de Leandro Trajano.
que você pode seguir pelo perfil Personal Financeiro no Instagram ou encontrá-lo no site www.leandrotrajano.com. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Aguarde as novidades do próximo podcast FunSegem.